Aqui estamos, novamente com a graça de Deus. Que o Senhor nos abençoe, te abençoe, abençoe o tempo que reservamos para Ele agora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar, me alegra saber que tem aí alguém acompanhando, me fazendo companhia a esse tempo que a gente reserva para estar com Deus, com a sua palavra e dar alegria a Deus e aprender e ver que o essencial, o principal na nossa vida, em primeiro lugar na nossa vida é Deus. Então, relembrando um pouquinho o encontro passado, nós vamos ver, nós estamos falando que os egípcios fizeram o povo de Deus de escravo, mas Deus enviou Moisés para que tirassem-nos da escravidão. Vimos também que Moisés fez muitos prodígios, lutaram muito, e os faraós, que eram como deuses, não queriam deixar, mas de repente eles deixaram, permitiram. E os egípcios até deram presentes lá para eles que pediram, né? O povo de Deus, metal, coisa de dourada. Acontece que eu vou voltar um pouquinho, que o faraó se arrependeu de ter permitido a saída do Egito, que foi logo uma providência divina, que ele deixasse eles saírem, que eles iam sair, porque Deus falou a Moisés, né? A gente sabia que eles iam sair. Mas os faraós permitiram e Deus fez com que eles permitissem. Mas, de repente, ele se arrepende quando os egípcios partiram. Então, eu vou ler aqui no Êxodo 14, um pouquinho sobre isso, porque eu, como disse a vocês, eu vou escolhendo, selecionando textos que não podem faltar na nossa mente, no nosso conhecimento. Há horas, momentos, tempo que nós não podemos desconhecer. Então, o ideal é conhecer inteirinho, né, a palavra de Deus. Mas, como se alonga, e mesmo que de uma vez a gente não grava tudo, sobretudo os nomes que eu disse, eu seleciono textos que não podem estar ao nosso desconhecimento. Eu vou ler um pouquinho aqui. Quando se anunciou ao rei do Egito, o povo tinha fugido, o coração do faraó e de seus servos mudou-se para com o povo. Que fizemos? Disseram, que fizemos? Disseram eles, deixando partir Israel e renunciando assim o seu serviço. Quer dizer, Deus providenciou esse momento, né? É certo, porque ele tinha dito que tirava do Egito e a palavra de Deus é fiel e verdadeira. E quando o faraó se deu conta que tinha feito uma coisa que era horrível para eles, tirou aquela multidão de escravos, deixou sair, que estava a nosso serviço, o faraó mandou preparar o seu carro e levou com eles as suas tropas. Escolheu 600 carros, vejam bem, dos melhores, e todos os carros egípcios com homens de guerra em cada um deles. Então ele resolveu partir
atrás em busca, e eles com carro, os hebreus, o povo de Deus, a pé, estava fácil eles alcançarem. Mas isso não era possível por causa da palavra de Deus, né? Então, o que aconteceu? Aproximando-se Faraó, os israelitas, ao levantarem os olhos, viram os egípcios que vinham ao seu encalço, foram tomados de espanto e invocaram o Senhor, clamando em alta voz. E disseram a Moisés: não havia, porventura, túmulos no Egito, já aqui o povo um pouco já revoltado com a situação, que não tinham fé suficiente para saber que eles eram um povo escolhido de Deus e que Deus estava na história deles, né? Então eles reclamavam tudo com Moisés e disseram a Moisés: não havia porventura túmulos no Egito para que nos conduzisses a morrer no deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não te dizíamos no Egito, deixa-nos servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não temais, tende ânimo e vereis a libertação que o Senhor vai operar. Olha que lindo. Não temais. Vocês vão ver o que o Senhor vai fazer. O Senhor disse, o Senhor combaterá por vós, quanto a vós nada tereis a fazer. O Senhor disse a Moisés: por que chamas a mim? Moisés chamava pelo Senhor, né? Dize aos filhos de Israel que se ponham a caminho, e tu levanta o teu bastão, né, o seu cajado de pastor, sua vara, estende a mão sobre o mar e fere-o, para que os israelitas possam atravessá-lo a pé enxuto. Então, esse pedaço é importantíssimo e muita gente é muito comentado, mais essas partes essenciais, né, que a gente tem que saber. Tinha que atravessar o mar. Então Deus diz a Moisés: estende o seu cajado e abre o mar para que os egípcios atravessem a pé enxuto. E o mar se abriu um caminho, uma estrada, uma rua, e os israelitas passaram, e quando eles passaram, atravessaram, os egípcios entraram atrás deles, porque estava aberto o mar. E quando eles entraram, o mar se fechou e afundaram todos. Deus abriu o mar para o Mar Vermelho, chamado de Mar Vermelho, né? Quando o povo de Deus atravessou, os egípcios acharam que ia também atravessar, mesmo vendo aquele prodígio de Moisés estender o cajado e o mar abrir. Eles acharam que iam passar também. Só que aí o mar fechou-se em cima deles. E o povo de Deus passou. Então isso é fundamental que a gente saiba. Deus fez ainda esse prodígio diante dos egípcios, e nem assim os egípcios voltavam para Deus. Esses morreram lá, né? Os soldados com os seus carros, tudo, se afundaram no mar.
Aí nós vamos, então, o povo de Deus, eu não vou falar israelitas, mas é bom que fale para guardar, né? Para que vocês não se esqueçam, hebreus, israelitas, povo da Bíblia, povo de Deus. Lembrem-se que quando Deus chamou Moisés na sarça ardente e falou para Moisés que tinha uma missão para ele, a missão era buscar o povo de Deus escravo, né? Deus disse assim: quando você trouxer o povo, venham me adorar aqui. Onde? No Monte Horebe. Lembra, Moisés foi levar as suas ovelhas, né, para se alimentarem no Monte Horebe, e foi mais além, que foi providência de Deus, ele foi mais além do que ele ia, onde ele encontrou a sarça ardente e Deus falou com ele. Monte Horebe e Monte Sinai é o mesmo. Então nós vamos ver alguém que fala no monte, lá, quando Moisés estava lá, falou-se em Monte Horebe. E agora nós vamos entrar, estamos ainda no Êxodo, do capítulo 19, tá? Já já a gente sai do Êxodo. Aliança no Sinai. Aliança no Sinai é a aliança no Horebe, no Monte Horebe, é o mesmo. Manifestação divina. Aqui que acontece também um grande fenômeno divino que Deus faz. Uma aliança. Deus está sempre desejando fazer aliança com o seu povo. E aliança nós sabemos que é compromisso. E quando Deus faz um compromisso, é um pacto, é uma coisa que jamais deixará de acontecer. É promessa de Deus. Então eu vou ler, para ser mais rapidinho, como foi a manifestação divina quando o povo chegou no Monte Horebe, no Monte Sinai. O mesmo, né? No terceiro mês do povo no deserto. Por quê? Porque pecavam, revoltavam, reclamavam de comida, de água. Por que você tirou a gente de lá? E Moisés sofria muito, né? Porque aí Moisés recorria a Deus, claro. E Moisés falava com Deus quando ele ficava apertado, ele falava com Deus, porque era Deus que resolvia. Não era Moisés que fazia, era Deus que fazia através de Moisés. E Moisés, então, recorria a Deus. Então, eu vou ler um pedaço também muito importante que nós não podemos, nós cristãos católicos, não podemos deixar de saber disso. Por isso que eu faço questão de começar pelo Antigo Testamento, porque o Novo Testamento vai ser encantador para nós diante do conhecimento também do Antigo Testamento. A aliança no Sinai, que a manifestação divina, outra manifestação de Deus. E vamos prestar muita atenção. No terceiro mês depois de sua saída do Egito, olha só, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Chegaram, então, no Monte Sinai. Tendo partido de Rafidim, mais um nome, né? Chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam, porque Deus tinha dito a Moisés que fosse para lá e o adorassem lá, todos. E toda aquela multidão, porque 400, 300 ou 400 anos de escravidão,
Eles tiveram muitos filhos. Então era muita gente do povo de Deus. Chegaram então lá no Monte Sinai, na montanha, no deserto, onde estava a montanha do Monte Horebe, do Monte Sinai, onde Deus pediu a Moisés que fosse lá. Ali se estabeleceu Israel, povo de Deus, em frente no monte, em frente do monte. Moisés, foi permitido só Moisés. Moisés subiu o monte para Deus, e o Senhor o chamou do alto da montanha nestes termos: eis o que dirás à família de Jacó. Quem é Jacó? Filho de Isaac, né? Quem é Isaac? Filho de Abraão, homem, pai da fé, do povo de Deus. Eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fez aos egípcios e como vos tenho trazido sobre as asas de águia para junto de mim? Deus todo paciência, todo amor. O povo que reclamou, a gente preferia ficar no Egito do que sofrer aqui quando eles viram que os egípcios estavam perseguindo. Não confiaram, não tiveram a fé em Deus, que Deus providenciaria a solução. Então Deus fala cheio de amor: viste o que eu fiz? Trouxe vocês? Viram como vocês chegaram aqui? Agora, pois, se obedecerdes à minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Olha o que Deus fala. Se vocês forem obedientes, vocês serão o meu povo particular entre todos os povos. Olha bem o que Deus falou. E é até hoje, sabia? É até hoje. Por isso, os judeus israelitas, o povo de Deus, Deus, como Deus os escolheu esse povo para fazer a história da salvação, Deus espera muito deles. E ele falou: se fores obediente a mim, vocês serão um povo particular meu. Particular, que servirá de exemplo para todos os povos. Entre todos, toda a terra é minha. Nós somos de Deus, né? Mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Deus fala que dará mais graças a eles de ter mais sacerdotes. Ser um povo com certos privilégios de graças de Deus, se forem obedientes, porque até agora eles ainda não deram provas disso, né? Vocês terão mais sacerdotes e uma nação consagrada. Ele espera isso do povo dele, do povo eleito. Eu vou chamá-lo de povo eleito, tá? Tais são as palavras que dirás aos israelitas, ao povo de Deus. Está falando para Moisés, né? Veio Moisés e convocando, porque ele chamou Moisés, né, para subir a montanha. E o povo ficou lá embaixo esperando. Veio Moisés e, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E todo o povo respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disse.
Também não é possível atravessar o mar a pé enxuto. Aí o povo respondeu: faremos tudo que Deus te falou. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Aí então Moisés era aquele que escutava Deus, falava para o povo, o que o povo falava, ele falava para Deus. Isso não significa que Deus não estava ouvindo. Deus queria se servir de Moisés para transmitir, né? Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem. Porque Deus diz que vai chegar perto de Moisés na obscuridade de uma nuvem. Moisés não podia ver Deus, como nós não vemos. A origem de tudo isso, lá no paraíso, né? Então, Deus fala assim: numa nuvem eu vou estar obscurecido, você não me verá e eu vou te falar. Vamos repetir esse pedacinho. Então o Senhor lhe disse: eis que vou me aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar. É muito interessante esse momento, porque Deus falou que ele ia falar e ia deixar o povo ouvir. Porque o povo não ouvia, era só Moisés. Moisés ouvia e passava para o povo. Mas Deus, como o povo deu aquela resposta, faremos tudo que Deus falou. Deus diz assim: eu vou ficar escondido, né? Numa linguagem mais simples, numa nuvem, vou falar a você e o povo vai me ouvir. Agora veja bem, é até engraçado esse momento. O povo, vou uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre, porque eles duvidavam de Moisés, porque era só Moisés que ouvia Deus. Lembra, eles reclamaram muito porque estavam duvidando de Moisés. Aí Deus quis deixar isso, que eles ouvissem e tivessem. Agora a gente sabe que realmente Deus fala com Moisés. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor. E então Moisés falou para o povo que eles iam ouvi-lo. Sabe o que o povo falou? Eu nem destaquei aqui, mas que eu lembro e já falo. O povo tinha medo da voz de Deus. O povo ficou com medo. Não, fala para ele. Quando eles começaram a ouvir, o povo disse a Moisés: fala para ele falar só com você. Você fala para nós. Se assustaram com a voz de Deus. Não que a voz de Deus mete medo, mas a voz de Deus é uma voz de Deus. Não tem como explicar. Era tão impressionante, tão linda. Se nós ouvíssemos também a voz de Deus aqui, nós íamos falar: Senhor, fala só no meu coração. Eu penso assim, porque é a voz que só nossa alma aguenta ouvir, porque nossa alma ouve Deus. Nós não. A nossa alma, o nosso espírito, depois do paraíso,
não ouviram mais a Deus. Só Moisés estava ouvindo Deus e aquele que ele escolhia, né? Por exemplo, falou com Noé, embora ele com Noé não está claro que ele ouviu a voz, mas para ele explicar para Moisés, para Noé como fazer a arca, com certeza ele falou com Noé. Mas o povo ficou assustado com a voz de Deus e pediu que Deus falasse só com ele. Como Deus é amor e amor é liberdade, Deus falou para Moisés. Deus nos respeita, Deus nos ama, nos dá plena liberdade, nos ama infinitamente, mas não impede que nós o recusemos, porque Ele respeita a nossa liberdade. E lembra que eu falei que a nossa vontade é uma grande inimiga nossa? Não é só os demônios que são nossos inimigos, os anjos que se revoltaram, rebelaram contra Deus, que estão aí nos atormentando. Mas a nossa vontade. Quantas coisas fazemos de errado porque é a nossa vontade. E passo para vocês que quem peca, quem desobedece a Deus, é a alma que peca. A alma se serve do nosso corpo para pecar. Não está aqui revelação privada, onde todos podem confiar. A alma é que peca, porque a alma não morre. O nosso corpo peca atendendo a nossa alma. Quando morremos, para onde vamos? Para a terra e destrói lá o corpo, acabou, apodrece. Só no final do mundo o Senhor vai nos tirar do túmulo onde estivermos e nos dar de novo o nosso corpo. Só que um corpo glorioso, maravilhoso. Nós vamos chegar lá. Então, que nós saibamos, vamos deixar a nossa alma limpa. Nesse momento aqui, Deus se rejubila conosco, que estamos com Ele. Reservamos um tempo para Ele. Como é importante. Como é importante a gente parar. Quem não para uma vez por dia, todo dia, para estar com Deus, pelo menos na quinta-feira, estejam aqui, compartilhem, dá seu like, compartilhe, esteja presente para que toda quinta-feira a gente reserve junto um tempo para amar o Senhor, para corresponder ao seu amor, para dar gratidão, mostrar a nossa gratidão, a bondade que nós vamos conhecer ainda de Deus. Quantos textos especiais de bondade de Deus para conosco. Só que Ele nos faz livre e se a nossa vontade não quer sua presença, Ele não se manifesta. Deus está em todo lugar. Quem não quer Deus, Deus está também aí? Está, mas essa pessoa não sente a graça dele porque ele respeita, porque a pessoa não quer. Quando eu quero Deus, Ele se alegra comigo. Se eu falo, Pai meu, nosso Pai, Pai nosso que estás no céu, o céu se alegra de ver a alegria de Deus. E agora eu tenho certeza
que o céu está se alegrando com cada um que está nesse momento com Deus. Aí, Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, Deus dá a ele as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Deus corta umas tábuas e grava nessas tábuas os 10 mandamentos, chamado o Decálogo. O Decálogo. Enquanto Moisés está lá em cima com Deus, Deus dando o Decálogo a Moisés, os 10 mandamentos, que são mandamentos, já não é mais assim. Você faz se quiser. Mandamentos de Deus são leis. Leis são para cumprir. Para nós aqui no mundo temos leis para cumprir. E às vezes tem tanta gente com mais cuidado com as leis do mundo do que com as leis de Deus. Deus dá a liberdade de nós cumprirmos ou não. Mas sabemos as consequências de quem não cumpre a lei de Deus. Eu vou falar os mandamentos, os 10 mandamentos, mas numa próxima vez nós vamos refletir mais e são mandamentos que devemos saber de cor. Por isso eu digo, lá no final da Bíblia tem, algumas Bíblias é no início, as orações que devemos saber de cor e os mandamentos de Deus. Temos que saber de cor porque são leis. Quando eu vou dirigir, eu preciso saber lei de cor para eu saber dirigir. As leis de Deus eu tenho que saber de cor, para cada momento eu saber como agir, como Deus quer que eu haja. Então, os 3 primeiros mandamentos são 10 leis, 10 mandamentos que ele deu. Se cumprirmos esses mandamentos, temos o céu, o paraíso celeste nos esperando. E hoje, infelizmente, eu vejo tão pouco, eu ouço tão pouco se falar dos 10 mandamentos. Leis, o amor passou para nós. Para quê? Para sermos felizes. Ele fala, eu não estou mandando porque eu quero que vocês cumpram isso, porque eu quero mandar. Jamais, Deus é amor. E só nos dá amor. Só nos dá o que é bom. Bom. Então, os 10 mandamentos, eu vou falar, está aqui, escrito. Ele falava e ia gravando nas tábuas que o Moisés segurava. Ele gravou 5 de um lado e 5 do outro, mais ou menos, imagino, né? As tábuas da lei. E acredito que um dia nós veremos essas tábuas. Primeiro mandamento, Deus falou. Aí apareceu, gravou assim, escrito fundo na pedra. Essas tábuas parece que eram de pedras, a gente pode imaginar uma coisa que grava e fica para sempre, né? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tudo que eu vou fazer, eu devo pensar, estou agradando a Deus? Aí é amar a Deus sobre todas, eu estou amando a Deus sobre todas as coisas. Deus me chamou para estar aqui, eu não vou em outro lugar fazer outra coisa e deixar de vir aqui. Porque eu quero amá-lo acima de todas as coisas. Ele falou, faz isso, você será feliz.
Aí e aqui nem se fala com ele lá. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão, significa banalizar o nome de Deus. Tem um costume, ainda existe, uma mania, parece, das pessoas falarem, juro por Deus. Às vezes uma coisa banal, juro por Deus. Não devemos fazer isso. Não devemos jurar. Magoa Deus. É falar sem mais nem menos o nome de Deus. Deus, nós quando falamos em Deus, é com toda adoração e respeito, de amor, de gratidão. Ele pensou em mim para me criar porque me ama. Ele pensou em você. Ele pensou em cada um para criar. Eu devo amá-lo. Ele me ama. Ele te ama. Ele nos ama. E faz tudo, lembra? Toda a criação linda é para nós. É só para nos agradar. Como é que eu não vou agradar a Deus? Ou então vou falar o nome dele de qualquer jeito. Ah, Deus ajuda. Precisa ver como falamos, pronunciamos o nome de Deus. Todo respeito, toda adoração. Se possível, sempre, Deus, te amo e quero te amar. Até o fim, até o Senhor me chamar para a vida eterna. Terceiro mandamento: guardar os domingos e festas. Guardar os domingos e festas de guarda. Para nós estamos ainda no Antigo Testamento, é o dia do Senhor. É guardar o dia do Senhor. Para nós hoje é o domingo. Mas para eles ainda era o sétimo dia, porque Deus falou quando ele fez a criação, né? O sétimo dia ele consagrou e ele descansou. Mas é o dia do Senhor. Então, os 3 primeiros mandamentos, lembra, mais uma vez o Senhor lembra a Trindade. Ele faz os 3 primeiros mandamentos direto a ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, de qualquer maneira, e guardar o dia dele. Será que hoje o povo guarda o dia do Senhor? O dia que o Senhor descansou? O dia que nós devemos parar e estar com Ele? Oh, que pena! São poucos que fazem isso. Mas no final haverá de estar todos como Deus quer. Sabe por quê? Ele vai nos purificando. Ele vai nos purificando. De Adão até o dilúvio, ele fez o quê? Acabou com a humanidade corrompida, castigou. E começou uma humanidade nova. E dessa humanidade nova até o Novo Testamento, são mais 2000 anos que passaram. Repito, de Adão ao dilúvio, passaram-se 2000 anos. Imagina quantas pessoas, né? Do dilúvio até o Novo Testamento, começando o Novo Testamento, mais 2000 anos. E lá no Novo Testamento, que nós vamos nos rejubilar, nós já teremos passado 2000 anos. Vamos rever mais, né? E o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Quem desobedece pai e mãe,
Quem é malcriado, quem não respeita pai e mãe, já não está respeitando a Deus. Porque todos os mandamentos, se eu desobedeço a Deus. Os 3 primeiros fundamentais. Se eu sou fiel a Deus nos 3 primeiros, vai ser mais fácil eu ser nos outros. O 4º mandamento é respeitar, honrar pai e mãe. É o pai e a mãe que Deus me deu aqui na terra. E o 5º mandamento, não matar. Ih, quanta desobediência, quanta dor, quanto lamento a Deus, quanto assassinato. E ele disse, não matar, não posso matar. Não posso matar nem meu inimigo, quanto mais um ente que não nasceu ainda, que está no ventre da sua mãe. Como é isso diante de Deus? Não matar ninguém. Deus é o dono da nossa vida. Ele nos chama quando for o dia. É gravíssimo. Quem desobedece a Deus nos mandamentos, é gravíssimo e corre o risco de ir para o inferno. Porque é lei. E o Senhor não proíbe, porque Ele dá liberdade. Mas Ele ensina, faz isso para você ser feliz. Não mate. Não mate ninguém. E o 6º mandamento? Não pecar contra a castidade. O que é isso? Sexo fora do matrimônio abençoado por Deus. Deus não fez o homem e a mulher para se unirem e ele abençoar e ele procriar, ele colaborar com Deus, porque Deus podia fazer cada um de nós e não nos dar pai e mãe. Mas ele quis a colaboração. Por isso criou Adão e Eva e falou, crescei e multiplicai-vos. Onde eu der ordem, né? Quanto se peca contra a castidade. Quanta criatividade contra esse mandamento. Esse mandamento é para termos filhos para dar para Deus. Ele abençoa a união e procria para dar a Deus nossos filhos. E o 7º, não furtar. Parece que não precisava nem Deus falar, não é mesmo? Eu não posso roubar o que é do outro. Eu não posso tomar as escondidas. E vamos imaginar os roubos. Por isso que o povo de Deus, o povo da Bíblia, o povo todo da humanidade, é cabeça dura. É cabeça dura, por isso tem flagelos. Para ver se corrige, se obedece, lembra. O que é do outro é do outro. Eu não posso roubar o que é do outro. E Deus fala, não faça isso. E o 8º mandamento? Não levantar falso testemunho. Eu não posso acusar uma pessoa, condenar uma pessoa, porque eu não conheço o coração das pessoas, só Deus. Então Deus fala, não julgue ninguém, só eu sei o coração de cada um. Eu não posso julgar ninguém. Eu não posso falar, fulano vai para o inferno daquele jeito que ele vive. E eu, será que eu não peco?
nós pecamos, o Senhor vai nos mostrar como vamos nos corrigindo. É a nossa vontade que leva a fazer isso. Eu estou com vontade de matar aquela pessoa e mata. E Deus disse não matar. Eu estou com vontade, ainda mais. Quantas mulheres, quantos casais que pecam contra o 6º mandamento, que é contra a castidade, tem gravidez, não quer o seu filho e mata o inocente. Tortura um filho, um inocente. E o Senhor disse não matar, não roubar, não julgar ninguém. Vocês não sabem o coração da pessoa. Você não sabe por que aquela pessoa fez aquilo. Eu é que conheço. Nós, povo de Deus, não conhecemos os corações das pessoas. Às vezes julgamos e não tem nada a ver. Erramos totalmente. E o 9º mandamento é parecido com o 6º. Tem a ver com o 6º. Não desejar a mulher do próximo. Posso desejar o homem da próxima? Não. É óbvio que é igual. Não posso desejar o marido da próxima, da outra, e o meu marido não pode desejar a mulher do outro. E aí, como é que nós ficamos no mundo de hoje? Qual é o compromisso que se faz no casamento? Pensa bem. Por isso que nós precisamos meditar. Por isso nós precisamos encontrar com Deus. Para lembrar, e Ele se alegra e nos ajuda, nos dá graça. Lá diante no altar, promete ter os filhos que Deus dá e ficarão unidos até que a morte os separe. E aí? Vamos meditar nisso? É um exame de consciência que a gente fala. Pega os mandamentos e eu vou pensar, o Senhor não está nos condenando. O Senhor está sendo um pai falando. Não faz isso. Eu te ensino como é que você consegue não fazer isso. Porque isso te separa de mim. É só amor, Deus. Só amor. Então ele fala, vem a mim. Você está tentado a fazer isso? Você está tentado, cobiçando o marido da outra, cobiçando a esposa do outro? Fala com Deus. Me ajuda, Senhor. Eu estou tentado. E o demônio, a serpente do Éden, a serpente demoníaca, vai te instigar a fazer isso. Você fala com Deus. Eu não quero te desobedecer. Eu não quero te dar tristeza. Eu não quero pecar. É grave. Os 10 mandamentos, se não cumprir, é grave. Infelizmente, ouço muito pouco se falar dos 10 mandamentos. E o 10º, não cobiçar as coisas alheias. Eu disse que o 9º era parecido com o 6º, porque o 6º é pecar contra a castidade. No 9º, não cobiçar se torna mais grave porque já está comprometido e deseja outro. Não cobiçar nem mulher, nem coisas. Também implica tudo. Eu não posso cobiçar as coisas dos outros. Que ele tem um carro lindo, eu quero ter. Enfim, eu não posso cobiçar nada de ninguém.
Deus providencia o que eu preciso. Se eu creio em Deus, estou com Ele, e eu digo a vocês, nada me falta. Eu tenho que estar com Deus e não cobiçar nada de ninguém. Aquela é rica, tem mansão, tem dinheiro, compra tudo que quer. Isso, as traças corrói. Quando eu vou para o caixão, eu não vou levar nada disso. O que eu vou levar é uma alegria muito grande de encontrar com Deus. Levar o amor que eu tive a Ele, que eu obedeci os 10 mandamentos. Vamos parar um pouquinho, Senhor. Falar com Ele um pouquinho assim. Senhor, o Senhor que está aqui conosco, sei que o Senhor se alegra conosco. Nesse dia que todos esses que o Senhor conhece, eu não conheço quem está nesse momento com o Senhor aqui, me fazendo companhia, mas eu sei que tem. O Senhor se alegra conosco. Não deixa, Senhor, que a gente desobedeça. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não te desobedecer, não desobedecer os 10 mandamentos. E depois ele vai falar, mas só que a gente peca. Só que peca contra os 10 mandamentos. Nós vemos aí o mundo, antes era meio escondido, agora já nem é mais. Tanta coisa, tanta desobediência a Deus. Mas ele vai nos ensinar como nós voltamos a limpar a nossa alma. Porque o corpo sujou a nossa alma com a desobediência dos 10 mandamentos. Senhor, nós somos o seu povo, descendentes de Abraão, pai da nossa fé. Nos mostrou o que é fé. Viu o que ele foi capaz de fazer? Nós queremos, Paizinho do céu, obedecer os 10 mandamentos e decorá-lo para lembrá-lo sempre, e na hora da tentação de cometer lembrar do que o Senhor falou e falar, eu não vou fazer. Deus, meu Pai Criador, que me ama, Ele é o amor, Ele não só me ama, ele é incapaz de não amar, porque Ele é o amor. Ele não quer que eu faça isso. Ele me dá liberdade, mas nós seremos infelizes e Ele também. Então vamos terminar, que ainda tem muito a ver com esses mandamentos que eu faço questão de ter mais um encontro para que fique gravado no coração de quem está ouvindo que não sabia. E quem está ouvindo para estar com Deus porque já sabe, está recebendo graças igualmente. Todos nós, conhecendo ou não, estamos ganhando graças de Deus para obedecermos esses mandamentos, expulsar o inimigo de perto de nós, viver para Deus e ser feliz aqui na terra e para sempre no céu. Deus te abençoe muito. Dê seu like, compartilhe, vale a pena. Traga irmãos, convide irmãos para parar um pouquinho para ficar com Deus. É a nossa felicidade futura que não é tão longe, não é tão longe. Continuaremos aprofundando nisso no próximo encontro.